Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira parte da aula sobre cônicas. Nesta aula nós vamos estudar sobre a hipérbole. Apesar de ter bastante detalhes, mas como a gente já estudou sobre parábola e também a elipse, então algumas coisas elas se repetem e a gente acaba pulando, tá? Alguns pontos. Então vamos lá. Nós temos a seguinte definição. A hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença, tá, das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos. No caso, esses pontos fixos a gente está chamando aqui F1 e F2, a gente vai chamar eles de focos. Tá? Então, a diferença das distâncias é constante. Tá? Então, dado um ponto P no plano cartesiano, se esse ponto P satisfazia a seguinte igualdade, né? A distância do ponto P até o foco 1 menos a distância do ponto P até o foco 2 em módulo, tá? Vai ser igual a 2A. Bom, por que em módulo? Porque a hipérbole a gente sempre tem dois ramos, né? Sempre tem esses dois ramos dela. Então, pode ser que o ponto P esteja em um dos ramos, de modo que sempre você vai ter uma distância menor do que a outra, né? Porque você estando em um dos ramos, a distância do ponto P ao foco que pertence àquele ramo da hipérbole vai ser menor do que a outra. Então, por isso que a gente toma um módulo, e esse módulo é igual a 2A. Bom, o que é 2A? 2A, deixa eu mostrar aqui como funciona. A ideia é o seguinte, ó, que a hipérbole, ela tem, eu vou mostrar todos os elementos dela, mas os elementos principais são os focos, né, que vem da definição, e também esses elementos aqui que são os vértices, tá? Aqui eu marquei como ponto A1 e ponto A2, tá bom? Eles são os vértices da hipérbole, assim como o, a parábola ela tinha vértice, a hipérbole também vai ter. No caso, a gente vai ter dois vértices, tá bom? Que eles vão ser simétricos em relação a um centro aqui. Eu vou mostrar os detalhes daqui a pouquinho com relação aos elementos. Mas a ideia é o seguinte, ó, esse ponto P, ele pode estar tanto num ramo quanto no outro, inclusive ele pode estar especificamente em um dos vértices, tá? Então, o próprio vértice, ele pertence à parábola, pertence à hipérbole, e quando a gente faz essa diferença, tá? Da distância do ponto P ao foco 1, então, a distância do ponto P ao foco 1, perceba que ele percorre todo esse caminho aqui, do A2 até o A1, e depois do A1 até o foco 1. Essa é a distância do ponto P ao foco 1, menos a distância do ponto P ao foco 2. Então, do ponto P, se ele for exatamente o A2, ele vai percorrer essa distância aqui, do A2 até o F2. Mas devido à simetria, tá, do elemento geométrico que a gente tem, a hipérbole ela tem a simetria, a gente vê, eu vou mostrar aqui depois os elementos, mas ele tem um ponto central aqui, e aí o que acontece é que essa distância do A2 até o foco 2 é a mesma distância do A1 até o foco 1, tá? Então, quando eu faço essa diferença vai dar essa distância aqui, ó, do A1 até o A2, né? Veja se vocês conseguem perceber isso, né? Porque eu estou percorrendo do A2 até o F1 e menos essa distância aqui, que é simétrica desse outro lado. E eu estou chamando de 2A, portanto, 2A é esse segmento que vai do A1 até o A2. Tá bom? Então, a distância entre os vértices da hipérbole vai ser chamada de 2 vezes A. Tá? 2 vezes porque a gente vai separar, no caso aqui, ó, a ideia que a gente tem vários elementos aqui da hipérbole, que nós vamos ter então um elemento central, né? Esse elemento C aqui, esse ponto C, ela divide exatamente, simetricamente todos os pontos da hipérbole. A hipérbole está aqui em vermelho, tá bom? Aqui em vermelho.
Então aqui eu tenho os focos, tá? A gente chama de 2 vezes c a distância focal, tá? Então a distância entre os focos. Então a distância do foco 1 até o foco 2 a gente chama de 2 vezes c, tá? O que significa então que a distância do foco 1 até o centro, que é a mesma do centro até o foco 2, é c, tá? Então esse pedacinho aqui, do centro até cada um dos focos, vale c, e a distância focal é o dobro, né? 2 vezes c. Então, nós temos aqui o centro, né, que é o segmento, que é o ponto médio do segmento do foco 1 até o foco 2. Também é ponto médio do A1 até o A2, tá? O A1 e A2 são chamados de vértices. E aqui a gente tem um eixo principal, tá, que a gente chama de eixo real. Esse eixo real é o eixo que passa pelo foco e pelos vértices e pelo centro, tá? Então, esse eixo aqui, passando pelo foco, pelo centro, pelos vértices, é chamado de eixo real. É ele que vai nos dar a, a forma correta, tá? Da equação. Tá bom? Quando a gente for fazer a dedução da equação da hipérbole, então a forma da equação vai ser baseada no eixo real. Tá? E aí a gente está chamando esse segmento que vai do A1 até o A2 de 2 vezes A, tá bom? Que aí vem lá da definição da, da, da hipérbole, tá bom? Então, a distância do ponto A1, que é o vértice 1, até o vértice 2, vai ser 2 vezes A, porque esse pedacinho aqui vale A. Outra coisa a gente define aqui são as assíntotas, tá? A parábola, ela tem assíntotas. Assíntotas, elas são retas aqui, ó, que vão passar pelo centro, tá? E por um ponto aqui, ó, veja que a gente formou um retângulo, né? Não necessariamente um quadrado. Um retângulo que tem esses vértices aqui, ó, N, M, Q e P, tá? A gente tem esse retângulozinho aí. Como é que obtém esse retângulo? Basicamente, a partir do vértice, é, por exemplo, A1, tá? A gente vai tomar um ponto N aqui de, é, de forma que essa alturazinha aqui seja esse elemento B, tá? E quem que é esse elemento B? Esse elemento B está relacionado com A e C pelo Teorema de Pitágoras, tá? Porque a gente consegue formar um triângulozinho retângulo aqui, tá bom? Esse aqui vai ser a distância A, que já foi definida. Essa distância aqui vai ser o valor C, né, que é a distância do centro até um dos focos, tá? É a mesma distância aqui. E aí a gente vai tomar, então, uma alturazinha, que está sendo chamada de B. E a partir desse valor aqui, a gente consegue determinar todos esses pontos aqui das extremidades desse retângulo, tá? Porque dado o vértice, então esse ponto N, por exemplo, ele tem o mesmo x do ponto A1 e o y do ponto A1 mais o valor de B, tá? E aqui simetricamente menos o valor de B, tá? E a mesma coisa, a partir do ponto A2 você tem para cima, tá? O mesmo x do ponto A2 e o y é mais o valor de B, e aqui para baixo menos o valor de B, tá? Só que vai depender da orientação que a gente tem, né? Se o eixo real vai estar paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, tá bom? Além disso, a gente tem uma abertura, né? Tem uma aberturazinha aqui, que essa, essa abertura está relacionada a esse ângulo entre essas duas assíntotas, tá? Essas assíntotas, elas são interessantes na construção, principalmente para a gente fazer o gráfico, tá? Por quê? Porque a equação da hipérbole, tá? Ela vai nos dar, por exemplo, informações dos focos, dos vértices, do centro, tal, mas essas aberturas aqui da hipérbole, elas podem ser obtidas a partir dessas retas que a gente chama de assíntotas, tá? Então, uma vez a gente fazendo essas retas assintóticas aqui,
a gente consegue fazer o desenho da hipérbole. Porque a assíntota, ela basicamente vai dizer o seguinte, que o gráfico da hipérbole vai se aproximar, tá? Vai se aproximar dessa reta aqui, no caso S, e também da reta do outro lado aqui, R, tá? Vai se aproximar e vai ficar tão próximo da reta quanto você queira, tá? Então, ela vai no infinito, ela vai tangenciar essas retas assintóticas, tá bom? Então, o gráfico da hipérbole, ela vai seguir, tá? Vai seguir a direção dessas retas aqui, vai se aproximar cada vez mais delas, tão próximo quanto você queira, até o infinito, tá? Bom, então são esses os elementos e uma das principais observações é essa aqui, né? Que esse triângulozinho aqui, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus nesse ponto, vai satisfazer o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, com essas informações, a gente consegue deduzir as equações, tá? Então, vamos para equações reduzidas. Então, eu vou tomar aqui o primeiro caso, que é quando o eixo real ele está sobre o eixo do x, tá? Então, o eixo real aqui está passando no eixo do x, significa que o nosso centro aqui da parábola, tá? Perdão, eu sempre confundo às vezes as palavras aqui. O centro da hipérbole vai ser na origem do sistema do plano cartesiano, tá? Se o meu centro é na origem do plano cartesiano e a minha distância focal é 2c, então o meu foco 1 está na posição menos c0 e o foco 2 está na posição c0, tá? Porque a distância entre eles tem que ser 2c. E aí eu tomo um ponto genérico pxy para fazer aquelas distâncias, né? Distância do ponto P ao foco 1 menos a distância do ponto P ao foco 2 em módulo vai ser igual a 2 vezes A, que é a distância aqui entre os vértices. Bom, a gente vai obter uma equação dessa maneira aqui, tá? E eu vou pular os passos, na verdade já está pulado aqui, a gente já chegou na equação, eu já coloquei aqui a equação reduzida, porque esses passos aí de resolução dessa equação a gente viu com mais detalhes no caso da elipse, tá? Então, lembra que eu mostrei cada passo, a gente eleva o quadrado para tirar a raiz, desenvolve os produtos notáveis, vai fazendo cancelamentos, etc., até ir reduzindo cada termo, e chegando no termo mais simples, que no caso aqui é resumido como sendo a equação, né? Equação reduzida da hipérbole, tá bom? Então, se você quiser, fica como exercício fazer essa conta aqui, tá? Chegar dessa equação aqui, que tem um módulo, você vai utilizar aquela propriedade, né, você vai utilizar essa observação aqui, tá? Para você exatamente fazer a mudança dos valores de C, e aí você vai obter essa equação aqui embaixo. Então, fica como exercício para fazer essa continha aí, tá? Falo continha, mas na verdade dá bastante trabalho, porque você tem que retirar um módulo, elevar ao quadrado, você tem duas raízes, então você vai ter que elevar ao quadrado duas vezes. Mas esse passo a passo eu já fiz, no caso, como eu falei, no caso da elipse, tá? Então a gente obtém essa equação aqui, simples, elegante, bonita, que é a equação reduzida da hipérbole quando o eixo, né, quando o eixo real está aqui sobre o eixo x. Então a gente vai ter x ao quadrado sobre a ao quadrado, tá? Onde há a distância do vértice até o centro, y ao quadrado dividido por b ao quadrado, onde b ao quadrado é obtido exatamente pelo aquele teoremazinho de Pitágoras, né, considerando a distância focal, o c, tá bom? E a gente tem esse menos aqui, tá? Então, perceba que é muito parecido com a elipse, tá? Muito parecido. A diferença é que nós temos um menos no lugar do mais, tá? No caso da elipse,
a equação reduzida era x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E aqui a gente tem o menos, tá bom? Então a diferença é basicamente essa, não tem nada de acrescentar, tá bom? Então você vê que um sinalzinho diferente, né, produz um gráfico totalmente distinto, né? Totalmente distinto do caso da elipse. Apesar de que algumas propriedades reflexivas também são válidas, assim como eu falei sobre propriedades reflexivas na parábola, tanto a elipse como a hipérbole também têm as mesmas propriedades reflexivas, tá? Então, quando você tem aqui agora o eixo real sendo no eixo y, tá? O eixo real sendo no eixo y, novamente o centro é o ponto 0, 0, mas aí os focos, né, você tem agora indicados aqui por F1 e F2, eles vão ter coordenadas menos c e c exatamente no y. Então, nós vamos ter aquele menuzinho aqui, mas o que muda é a posição, tá? É a posição do x e do y. Então, houve uma troca. Perceba aqui que houve uma troca. Então, era x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Agora, houve uma troca do x e do y, tá? Então, agora é y ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, o x e o y, eles vão mudar a posição, respectivamente, tá? Quando a gente faz essa troca, o eixo real sendo agora em relação, né, no eixo y, então a gente vai ter essa troca das posições do x e do y, tá? Então, são esses detalhezinhos que fazem com que a gente perceba, tá? Qual é o tipo de equação, tá bom? Qual é a equação referente aqui, né? Referente a qual é a posição que a hipérbole vai estar, tá bom? Se ela vai estar com o eixo no paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Isso vai depender exatamente da forma da equação que nós temos, tá bom? E a mesma coisa a gente pode fazer, tá? Pode fazer aqui com a translação de eixos, tá? Então, nos casos anteriores, a gente estava considerando que o centro era o ponto exatamente aqui na origem, tá? Agora, se o centro ele não estiver mais na origem do sistema, então a gente vai incorporar, tá certo? Incorporar esse novo centro da hipérbole na equação, tá bom? Então o centro ele tem coordenadas h e k, e aí todos os pontos vão ser transladados, como a gente já discutiu nos casos anteriores, né, de parábola e elipse, tá bom? Todos os pontos vão ser transladados, de modo que o próprio x e o próprio y vai sofrer uma translação, tá? Então, a diferença aqui é que nós vamos ter um x menos h elevado ao quadrado e o y menos k elevado ao quadrado, tá? Então, os elementos das coordenadas do centro vão estar embutidas na equação, tá? Na equação reduzida. E essa equação aqui a gente chama de forma padrão, né? Porque ela generaliza um pouco mais, que aí o centro ele sai do 0, 0, né? Sai da origem. Bom, mesma coisa, tá? Mesma coisa vai acontecer se a gente inverter a posição aí e colocar o eixo real paralelo ao eixo y, tá? O eixo real aqui, ó, paralelo ao eixo y. Então, o que vai acontecer é que vai haver uma troca de posições do x e do y nas equações aqui, ó. Perceba que aqui é x menos h ao quadrado dividido por a ao quadrado. E agora veio y menos k ao quadrado dividido por a ao quadrado e segue menos, né, a outra parte. Tá bom? Então, a depender, eu sei que são bem sutis, tá? Bem sutis essas equações aqui, porque a depender de como você obtém a equação reduzida, você tem que deduzir como é a forma da hipérbole, tá? Porque você vai ter que decidir, né, como que vai ser, onde é que vai ser, então, o eixo real, né?
Mas vamos ver um exemplo. Só um detalhe, é que também a equação da hipérbole ela tem o seu, eh, ela tem a sua equação geral, tá? E a equação geral ela vai ser obtida quando a gente faz o seguinte, né? Desenvolve esses termos aqui. Então a gente tem um quadrado aqui, um binômio e tudo elevado ao quadrado. Então tem quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Desenvolve isso aqui, elimina os termos que estão dividindo, etc. Enfim, faz essas reduções e a gente vai ter uma equação da seguinte forma, né? Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais f igual a zero, tá? A forma geral, assim, como, pelo menos como está escrita, é a mesma forma da equação geral da elipse, tá? O que que diferencia, então, a equação geral da elipse para a equação geral da hipérbole? A diferença é que na hipérbole, o a e o b, tá? Esses valores aqui, ó, que são coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado, respectivamente, eles têm sinais contrários, tá? Então, um vai ser positivo, outro negativo. No caso da elipse, era ambos positivos ou ambos negativos, tá? Ambos com o mesmo sinal. Agora, no caso da hipérbole, um vai ser positivo ou outro negativo, tá? Então, o coeficiente de x ao quadrado pode ser positivo, o coeficiente de y ao quadrado pode ser negativo, tá? Então, quando vir com sinais trocados, significa que nós temos a equação geral de uma hipérbole. Outro detalhe aqui é que esses valores A e B não são os mesmos, tá? Não são os mesmos que os nossos elementos da parábola aqui, da elipse. Caramba. Do, da hipérbole, tá? Desculpa. Não são os mesmos, tá? Esses valores A e B não são os mesmos valores dos elementos da nossa hipérbole. Tá? Aqui são apenas coeficientes dos termos, tá? Termos quadráticos, termos do primeiro grau e termos que vêm sozinho, tá? Bom, então, tipicamente a gente vai ter uma equação geral, tá? Uma equação geral e aí pede, por exemplo, a partir dessa equação geral para a gente deduzir, por exemplo, todos os elementos que estão na hipérbole, tá? E a gente pode fazer isso fazendo a primeira coisa, que é obter a equação reduzida, tá? Porque a equação geral, ela é legal, ela é bonita, tá? Elegante assim, porque você só tem uma linha, todo mundo igual a zero, e na minha visão, ela é elegante nesse sentido, mas ela não traz informações relevantes sobre o elemento geométrico, tá? Só olhando para a, a equação, a única coisa que a gente pode fazer aqui é dizer, ó, tá, beleza, o coeficiente de x ao quadrado e o coeficiente de y ao quadrado têm sinais diferentes, então, de fato, vai representar uma equação da hipérbole. Mas a gente não tem aqui na equação geral informações, por exemplo, do centro, do foco, dos vértices, tá? Essas informações a gente só consegue quando a gente passa para a forma padrão, tá bom? Então é isso que a gente faz. Tendo a equação geral, a gente passa então para a forma padrão. Como é que a gente faz então para passar para a forma padrão? Então, pegando a equação geral, a gente pode fazer o seguinte, ó, pode colocar alguns termos em evidência. Então perceba que o 5x ao quadrado eu vou juntar aqui com o menos 30x. Só que tanto o 5 quanto o 30, né, são divisíveis por 5. Então vou colocar o 5 em evidência, tá? Que foi feito aqui, ó. Coloquei o 5 em evidência, ficou x ao quadrado menos 6x, que veio exatamente da divisão do 30 dividido por 5. Agora, vou pegar o 4 y ao quadrado e juntar com o 16y. O que é que eles têm em comum? Tem em comum o 4, tá? Porque o 16 é divisível por 4. Então, vou colocar o 4 em evidência. O 4 em evidência, eu vou ficar com y ao quadrado menos 4y mais 9, né? O 9 ele já aparecia aqui. Tudo isso igual a zero. Qual o objetivo todo, assim, de a gente pegar a equação geral e chegar na equação na forma reduzida padrão? O objetivo é a gente completar
os termos que são quadrados perfeitos, tá certo? Que vai nos dar aquela regrinha, né? Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, etc. Então, a gente tem que completar os termos de forma que a gente consiga obter esses quadrados perfeitos. Então, aqui, ó, dentro do parênteses, eu tenho x ao quadrado menos 6x. Tá? Então, o que eu poderia adicionar aqui dentro do parênteses para que isso aqui fosse um produto notável, um quadrado perfeito? Eu poderia adicionar o 9, tá? Aqui dentro. Por quê? Porque agora, se eu adicionar o 9, ó, perceba, se eu adicionar o 9, esses três primeiros termos aqui, eles vão me dar um produto notável, que é x menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Por quê? Porque, lembra, a regra é sempre assim, né? Por exemplo, se eu for desenvolver esse termo aqui, vai ser o quadrado primeiro, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, aí vai ficar 2 vezes x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado de 3 é 9. Só que como eu adicionei um 9 aqui dentro, né, desse termo, eu tenho que subtrair um 9 para que eu não altere a igualdade, tá bom? Se eu não subtraísse esse 9, eu simplesmente não teria todo mundo aqui igual a zero, tá? A mesma coisa eu faço para esse segundo parênteses aqui. Eu vou adicionar um 4 para que quando eu adiciono 4, esses três primeiros termos formem um quadrado perfeito, esse produto notável aqui, tá? Que vai ser x mais 2 elevado ao quadrado, tá? Acho que só um detalhezinho aqui é x menos 2, né? Deixa eu fazer essa correçãozinha aqui bem rapidamente. Pronto, eu fiz só uma correçãozinha aqui, porque aqui estava menos, mas na verdade era mais, né? Por que era mais? Porque eu coloquei o menos 4 em evidência, né? Perceba aqui que tem menos 4y² menos 16y, tá? Então, quando eu coloquei o menos 4 em evidência, esse termo aqui vai ter que ficar mais, né? Porque quando eu fizer essa multiplicação, menos 4 vezes 4y dá menos 16, que é exatamente o que estava aqui. Então a correção, aqui, essa parte aqui tá correta, a correção era só esse sinalzinho aqui do 4y, tá? Então, continuando o raciocínio, eu adicionei aqui um 4 porque esses três primeiros termos, tá? Quando eu adiciono esses três primeiros termos, eu tenho esse produto notável aqui, que é o y mais 2 elevado ao quadrado, tá bom? E eu faço a subtração do 4 aqui dentro do parênteses para não alterar, tá certo? Para não desbalancear a equação. E tudo isso aqui mais 9, né, que já estava, né, mais 9. Aí, como eu falei, esses termos aqui a gente coloca como termo quadrático. Aqui eu fiz a multiplicação, ó, 5 vezes menos 9 dá menos 45. Tá? E aqui a mesma coisa, eu fiz essa multiplicação, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. E esse mais 9 aqui já estava, tá bom? E tudo isso é igual a zero. Agora esses termos que não estão associados com x, que é menos 45 mais 16 mais 9, que dá menos 20, eu posso jogar para o outro lado, tá bom? Jogando para o outro lado, então vou ter 20 positivo. Agora, eu tenho 5 multiplicando o x menos 3, né, que está levando ao quadrado, e aqui multiplicando está o menos 4. Então, para obter a equação reduzida, eu tenho que dividir todo mundo pelo termo que está aqui depois da igualdade, que nesse caso é 20, né? Então, vamos dividir todo mundo por 20. Fazendo a divisão de todo mundo por 20, eu vou ter esse 5 aqui, ó, vai ser dividido por 20, vai sobrar um 4 na parte de baixo. E aqui, mesma coisa, eu vou dividir por 20, vai sobrar um 5 na parte de baixo. Tá? Todo mundo igual a 1. Então, a gente obteve aí a equação padrão reduzida, tá? Que é x menos 3, então elevado ao quadrado, dividido por 4, menos y mais 2 elevado ao quadrado sobre 5 igual a 1. Agora, pergunta. Qual que é o eixo real? Ele está paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y? Então, a forma da equação reduzida nos dá essa informação, tá? Então, sempre que
o x vier primeiro, tá? Ou seja, o sinal negativo aqui está em relação ao y, sempre que o x vier primeiro, o eixo real ele vai estar sobre o eixo x, tá bom? Mesma coisa o contrário, se viesse y, o termo de y, tal, primeiro, aí menos o valor de x aqui, então o eixo real estaria sobre o eixo y. Então, como vem primeiro o x, então o eixo real vai estar sobre o eixo x, tá bom? Outra coisa, aqui, ó, esse 4, então, é o valor de a elevado ao quadrado, e o 5 é o valor de b elevado ao quadrado, tá? E outra coisa que a equação reduzida nos dá é o centro, né? O centro, no caso, x vale 3 e y vale menos 2, tá? Por causa do sinalzinho aqui, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o centro é obtido através da equação reduzida, tá? Novamente, ó, o a vale 2, por que o a vale 2? Porque o a ao quadrado vale 4, tá bom? E o b vale raiz de 5. Porque o b ao quadrado vale 5, tá? Como está aqui, ó. É a forma da equação. E aí, com o valor de A e o valor de B, a gente consegue descobrir o valor de C, que vai nos dar a distância focal, tá bom? Então, C lembrando, é utilizado naquele teorema de Pitágoras, né? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu já escrevo C aqui como sendo a raiz quadrada desses dois termos ao quadrado. Só que como A ao quadrado vale 4, né? A ao quadrado vale 4 e b ao quadrado vale 5, então eu vou somar esses dois termos aqui, que dá 9, e portanto a raiz de 9 dá 3. Tá? Aí aqui, como eu escrevi, ó, de acordo com a equação reduzida, nós temos que o eixo real é paralelo ao eixo x. Tá? Aí, no caso, os vértices, então, eles estão duas unidades, à esquerda e à direita, né? Porque você está olhando na horizontal, tá bom? Então você tem um centro, como o eixo real está na horizontal, porque é paralelo ao eixo x, então os vértices estão duas unidades à esquerda e duas unidades à direita, tá? Porque esse valor de A aqui vai nos dizer, a partir do vértice, o quanto você anda para a esquerda, o quanto você, melhor, a partir do centro, né? O quanto você anda para a esquerda, o quanto você anda para a direita, tá bom? Então, como você tem um centro aqui 3 e menos 2, então você vai mexer só no valor do x aqui, tá? Então vai ser duas unidades à esquerda, então você vai ter 1 menos 2. E duas unidades à direita, ou seja, mais, então você vai ter 5 e menos 2. Então esses aqui são os vértices. A mesma coisa a gente faz para os focos, tá? Então C vale 3, significa que a partir do centro você tem 3 unidades à esquerda, à direita e 3 unidades à esquerda, tá bom? Isso vai lhe dar exatamente as posições do foco. Então você tem 3 unidades à esquerda, então você vai mexer só nesse aqui e vai ficar 0, tá? Agora, a partir do centro, 3 unidades à direita, então vai ser 3 mais 3, 6. Você vai ter essas coordenadas aqui para o foco, tá bom? E com esses elementos, você consegue fazer o gráfico, tá? Então aqui, ó, eu coloquei as informações, tá bom? Do foco, tá? Então aqui você tem o foco 1, tá? Vai ser exatamente 0 menos 2, igual nós obtivemos aqui, tá? Todas essas coordenadas aqui você vai marcar, tá bom? No plano cartesiano. Só que a marcação desses pontos aqui, na minha opinião, não é suficiente para você fazer o desenho do gráfico, tá? Para você fazer o desenho do gráfico, é interessante que você trace as assíntotas. Então, como é que você vai traçar as assíntotas? Por exemplo, a partir do vértice A1, eu vou obter esse ponto N aqui. Como é que eu obtenho esse ponto N? Esse ponto N, ele tem o mesmo valor do x do A1, então ele vai estar no 1, e ele vai estar B unidades, tá, acima do A1. B unidades significa então que é exatamente aquele valor de B, tá? Então raiz de 5, ok? Então a partir do ponto A1, o valor de y, você soma a raiz de 5. E aí você vai obter o número aqui, tá? E a mesma coisa para cá. A partir do A2, você soma a raiz de 5, tá? No valor de y do A2.
E você vai obter esse ponto aqui, tá bom? Porque você tem essa alturinha aqui igual a raiz de 5. Ou se você quiser, alternativamente, você pode pegar a sua reguinha. É porque a raiz de 5 é irracional, né? Mas, apesar disso, você pode aproximar, tá? 2,2 aproximadamente, né? Você pode fazer uma aproximaçãozinha, tá? E aí você vai ter esse valor aqui, mais 2,2 aproximadamente. Então você vai ter aqui, tá? Um valor entre 0 e 1, tá bom? E marca esse pontozinho aqui. Mesma coisa para cá, marca esse ponto. Com sua régua você traça as retas assíntotas, tá bom? Essas assíntotas aqui. Com essas assíntotas, aí você pode fazer o tracejado da hipérbole, porque a hipérbole ela vai ter que passar pelo vértice, tá? Vai ter que passar pelo vértice e ela vai se aproximar aqui das assíntotas, tá bom? Então ela vem aqui, ó, no menos infinito se aproximando da assíntota, tá? Passa pelo vértice, depois que ela faz essa curva aqui, novamente ela vai se aproximar, tá? Da outra reta assintótica. E a mesma coisa você faz para o outro lado, tá bom? Dessa maneira. Beleza, pessoal? Então, ainda tinha mais conteúdo assim sobre parábola, tanto sobre parábola, elipse e hipérbole, principalmente no caso da elipse e da hipérbole, sobre equações paramétricas, tá? Que a gente consegue utilizar a abertura, né? No caso aqui, por exemplo, da elipse, para poder utilizar de forma trigonométrica o ângulo, né? A gente utiliza o ângulo e aí a gente teria equações paramétricas em função desse ângulo aqui. Mas eu acho que isso aqui que a gente tem até o momento é conteúdo suficiente, tá? Porque o objetivo é a gente entender os elementos principais, tá? Verificar formas das equações, tá bom? Como essas equações elas surgem, as definições. Então, isso é suficiente para o nosso estudo aqui, principalmente porque a gente tem feito aqui de uma forma bem corrida, né? A gente está nesse PLE e são 10 semanas para a gente estudar o que normalmente a gente estudaria ao longo de 4 meses. Então, por isso que as coisas são mais reduzidas para caber dentro do nosso cronograma, tá bom? Então, desde já eu peço desculpas por algumas coisas que estão faltando e tal, mas eu sempre aconselho o próprio aluno ele ir além do que está sendo apresentado aqui, tá bom? Então, se você puder estudar um pouco a mais, ter um pouco mais de conhecimento, cada vez mais é melhor, tá bom? Então é isso, galera. Me despeço então dessa parte aqui e na próxima semana nós vamos estudar então as superfícies quádricas. Um abraço a todos, até mais.